Podcast Rural. Quem está aqui do meu lado para fazer uma prosa bem bacana e você, meu ouvinte, pode participar à vontade, é o zootecnista Caio Silva, secretário municipal de agropecuária de Paracatu. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo. Bacana. Vamos falar sobre novidades que estão acontecendo agora nesse início de 2025, em que você, produtor rural, pode também estar tendo os benefícios aí oferecidos pelo município através da Secretaria Municipal de Agropecuária. E o primeiro deles a gente vai trazer aqui, é algo que os produtores já têm há um bom tempo aí solicitado, já começou o funcionamento, mas depende de você, produtor rural, participar, que é sobre o abatedouro de aves. Como é que está a situação, Caio? Bom, Francis, nosso abatedouro de aves está pronto, está em funcionamento e já abatendo as aves. Essa semana passada de todinha a gente teve abate de aves lá e hoje mais uma vez estamos tendo abate de aves lá também. Então você, produtor rural, que está curioso para saber como que está sendo o abate das aves, o funcionamento do nosso abatedouro de aves, ele está de portas abertas para receber uma visita sua. Você pode ir lá. Nosso abatedouro, como se diz, é uma vitrine, tem muita janela de vidro. Então, às vezes você está passando ali em frente a MG 188, ao lado ali da Polícia Rodoviária Estadual. Você pode estar dando uma paradinha, dando uma olhadinha no abate, vendo ali como é que está o funcionamento do nosso abatedouro. E é claro, você pode estar procurando a Secretaria de Agropecuária para você começar a criar as aves, né? Entendi. Hoje a gente tem aí uma profissional pronta para atender nosso produtor. Tá, então vamos tirar algumas dúvidas aqui que já foi me aparecendo aqui nesse momento. Não é de qualquer forma que o produtor rural pode fornecer. Qualquer produtor rural pode fornecer a ave, porém tem a forma correta, né? Ele tem que passar por um processo, tem que ter o mínimo de higiene lá na fazenda, a produção tem que ter uma forma correta de se fazer, algo mais ou menos assim? Exatamente, Francis, bem lembrado. É importante que o produtor ele tenha consciência que ele vai começar a fazer exploração de uma nova atividade comercial e toda atividade comercial tem regras, né, que precisam ser seguidas. A gente precisa levar a segurança alimentar para quem vai consumir aquele produto. Então, no caso das aves em específico, a gente precisa certificar a propriedade e a granja como uma propriedade produtora de aves para corte. E, às vezes, a gente tem muito questionamento, mas é difícil, tem que ter papel, tem que correr atrás de documento. É a mesma situação do leite, Francis. Hoje, toda e qualquer pessoa que tira o leite e manda para a Copervap, ela precisa ter a propriedade certificada pelo IMA como produtora de leite. Tem que fazer o cadastro do gado. Ali, de forma ocasional, ele precisa do alvará sanitário do seu rebanho. E com as aves é a mesma situação. Quando a gente começa a criar as aves com o intuito de abater no abatedouro, a gente precisa certificar a granja lá no IMA, até para a gente emitir a GTA quando for fazer o transporte dessas aves para o abatedouro, né? Entendi. Que se a gente for pensar bem, é a mesma situação de uma vaca, por exemplo. Quando você compra uma vaca, você precisa da GTA para transportá-la e etc. Então, a pessoa que hoje ela já tira o leite, já tem ali na propriedade, a gente procura o IMA e adiciona as aves. A pessoa que nunca certificou, a gente solicita a certificação das aves. E o interessante, Francis, é que já sabendo dessa necessidade, nosso prefeito Igor Santos, junto com a Secretaria de Agropecuária, já disponibilizou uma profissional, uma zootecnista, especialista na área de aves, para assessorar o produtor em todo esse processo. Acima da certificação, ela também dá assessoria na área produtiva. Ou seja, o produtor que tem interesse em começar a produzir aves pode entrar em contato com a secretária e falar: Caio, quero começar a criar aves para bater no abatedouro, para mim vai ser uma alternativa de diversificação de produção, aumento de renda. Lá dentro da secretaria a gente direciona ele para conversar com a Stephanie, que é a nossa zootecnista, e a Stephanie não faz esse atendimento por telefone, ela vai até a propriedade do produtor. E ali na propriedade, ela faz todas as orientações necessárias que o produtor comece a criar aves de forma comercial. Então, ela não vai chegar lá mandando ele derrubar o que tem ou construir novo, muito pelo contrário. Normalmente, a visita ela começa analisando se tem algum espaço, alguma instalação que pode ser ajustada, entendeu? Então, exemplo, a semana passada a gente estava batendo os frangos de um produtor que parou de tirar leite
e adaptou o curral dele para criar frango. Entendi. Então a gente pegou o curral dele, colocou as telas, fez as divisórias necessárias, fez acesso aos piquetes para o frango passar, certificou, junto ao IMA, o IMA vai, faz uma visita, certifica, e semana passada a gente já estava batendo os frangos dele lá para você ver que beleza. Agora deixa uma outra pergunta interessante, que é o seguinte: eu sou produtor, estou certificado, eu vou vender a minha ave para o abatedouro ou vou apenas usar a estrutura para fazer essa industrialização da minha ave e eu que vou realizar a venda? Como que acontece? Boa pergunta. Vai depender muito da necessidade do produtor. Exemplo, hoje a gente tem a Feira dos Produtores e ali a gente tem diversos produtores que já têm sua clientela de frango. E ele deseja regularizar e certificar o frango. Então ele tem a opção de pegar os frangos, destinar para o abatedouro. O abatedouro ele vai abater o frango, picar certinho, embalar na bandejinha, colocar o rótulo ou do produtor ou do abatedor e vai devolver esse frango para o produtor. E ele vai pagar apenas uma taxa de abate, que vai ser de 6 a 7 reais, essa taxa de abate. Agora a gente tem outra opção. Às vezes o produtor ele tem interesse em produzir, mas ele não tem clientela, não tem para quem vender. A gente já está com o edital para ser publicado do PENAI, que é o produto que vai para a merenda escolar da agricultura familiar. Então a gente vai entregar, o abatedor vai entregar esse frango para o PENAI também. Então a opção do produtor deixar seu frango lá e o abatedor vender. A exemplo, agora nesse momento a gente está fazendo a destinação dos frangos para o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é uma parceria com o governo federal, onde a gente tem um valor de execução aqui no município. Então todos os frangos saem para o banco de alimentos e logo depois eles vão ser destinados para as entidades sociais do município. Então esse a gente compra direto do produtor. Então a gente repassa o valor para o produtor e o produtor paga somente a taxa de abate. Então assim, a gente tem diversas alternativas, modalidades de escoamento do frango. Sim. Então hoje no momento a preocupação está sendo mais a produção do que a comercialização. Sim. E outro ponto positivo também foi nossa concessionária, que pegou a concessão do abatedouro, que é a Copa Indaiá, uma empresa assim, extremamente séria também, que nos mostrou um comprometimento muito grande com a agricultura familiar. Ela tem como sede Brasília. E a gente sabe que Brasília hoje é uma grande porta de escoamento de produtos mineiros. Então, assim, ela já está exposta e já está sendo cobrada para levar o frango mineiro para Brasília. Que bacana. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de comercialização, de escoamento de produção. Então, acho que o abatedor, de fato, vai ser uma ferramenta de desenvolvimento econômico para muito pequeno produtor em Paracatu. Muito bom. No caso, o produtor ele pode escolher qual é a raça de frangos que ele vai trabalhar ou tem as raças específicas que são indicadas? No momento da assistência técnica com a nossa profissional, ela pergunta muito quais são os objetivos do produtor. Então, diante desses objetivos, ela indica qual que é a melhor linhagem para ela estar criando dentro da propriedade. Hoje, a principal que mais se adapta, que está tendo um rendimento e um retorno muito bom, é o caipirão, que é o pescoço pelado. Então, o caipirão a gente entrega para o PA, entrega para o PENAI, dá para ir para outros lugares também. Então está sendo mais viável. Mas, exemplo, às vezes o produtor ele quer criar o caipira mesmo, aquele caipira raiz, e já tem uma certa clientela. Aí a zootecnista, a Stephanie, ele orienta também da melhor forma para se criar. Porque quando a gente vai criar a nível comercial, por mais que a gente tenha as nossas características culturais, a gente não vai criar aquele caipira que fica ali 6 meses comendo ração para depois comercializar. Hoje a gente já tem linhagens com o avanço do melhoramento genético melhor para ser criado, que é essas pé batido que a gente fala. Né? Então a gente tem hoje fornecedores também que já está entregando para cá, como por exemplo a Vifran, que tem linhagens caipiras, a gente tem a Globo Aves, que tem o pescoço pelado, que é muito bom a genética. Então a gente trabalha muito de acordo com a necessidade e os objetivos do produtor. Entendi. Existe um número mínimo de aves para ser abatida? Não existe. Hoje a gente tem um produtor que está criando 50 aves, tem um produtor que está criando 1000 aves. Não tem-se uma quantidade mínima, mas na visita, mais uma vez, a gente orienta ali aquela quantidade mínima para o produtor ele ter um retorno interessante para ele também. Então, além de uma quantidade mínima, uma periodicidade de entrega. Então, a gente calcula o projeto naquele momento para o produtor ele ter o lote pelo menos uma vez no mês, para ele ter um retorno, e acima de tudo uma quantidade mínima ali para ele começar a ter um retorno interessante em relação ao investimento também. Estou entendendo.
A respeito do abatedouro, qual é o recado que você precisa deixar agora para chamar a atenção mesmo de todo produtor rural que quer aumentar a renda da sua propriedade rural? Então, atenção, produtor rural. O nosso abatedouro municipal de aves já está funcionando, já está abatendo aves e é uma casa para vocês. Então, está lá à disposição de vocês. Quem tem interesse em começar a criar, aumentar a renda, diversificar a produção, procure a Secretaria de Agropecuária, que a gente está lá à disposição mesmo de vocês. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.